Olá, aqui é o Amendoim, e como eu não tinha feito nenhuma figura feminina, eu decidi fazer duas bonequinhas do universo Frieren, a Frieren e a Fern. É evidente que o universo belo e mágico de Frieren lembra muito RPG, então hoje eu vou criar do zero um cenário onde duas aventureiras, Frieren e Fern, tiram um erro crítico, resultando em um desastre total, onde Frieren tropeça e ataca sua aprendiz. Caso queira acompanhar os cenários criativos que eu faço, se inscreve aqui no canal. Começando com a Frieren. Bom, já fazia um tempo que eu queria fazer um diorama relacionado com o universo Frieren e era muito difícil eu reproduzir a Frieren original, porque eu ainda não tenho as capacidades de escultura relacionadas a isso. Então, basicamente, eu decidi mudar um pouco o estilo e fazer ela de uma maneira mais fofa. Quem sabe no futuro, quando eu melhorar, eu não volto aqui com os personagens um pouco mais reais. Uma novidade é que algumas das minhas peças vão estar à venda. Então quem tiver interesse pode entrar em contato comigo aí nas outras redes. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Para caracterização, o rosto é uma das partes mais importantes. Então eu utilizei um thinner para dar uma suavizada e depois passei um pouco de amido de milho. Eu queria fazer com que o cabelo se soltasse da cabeça. Então, para fazer um molde de uma maneira que não grudasse ali na cabeça, eu usei amido de milho. Não funcionou e acabou grudando. Depois eu utilizei vaselina e funcionou perfeitamente. O molde ficou certinho e deu para sair da cabeça dela. Para dar a ideia de movimento que ela tá caindo para frente, eu resolvi colocar a ponta do cabelo um pouquinho para trás. Isso ajuda um pouquinho na caracterização. O estilo de animação que eu decidi utilizar aqui foi o estilo Rubber Rose, que é aquele parecido com o Mickey da década de 20 ou 30. Recentemente eu fiz um vídeo do Cuphead enfrentando a cebola, que é justamente esse estilo. Eu vou deixar aqui no card para quem quiser assistir. Lembrando que a meta do meu canal é primeiro monetizar. Para isso eu preciso de 1000 inscritos e eu tô quase chegando lá. Dá uma forcinha lá. Aqui eu resolvi fazer a Frieren caindo para frente e puxando as pernas para cima, para dar bem aquele efeito dinâmico, e a Fern colocando o braço para frente, como se ela estivesse se defendendo. Uma coisa característica desse estilo é o tamanho das mãos. Geralmente os personagens colocam luvas. Eu não optei por colocar luva, mas eu mantive o tamanho e o número de dedos, que seriam 4. Para quem não conhece muito RPG, o sucesso de uma determinada ação do seu personagem é dado por uma rolagem de um dado que tem 20 lados. Quanto mais próximo de 20 você tira, você acerta o movimento que você pensou. Se você tirar mais próximo de 1, é um erro crítico, então seu personagem perde a arma, tropeça, ele é atingido ou alguma coisa nesse sentido. Então a ideia desse cenário é simular que a Frieren e a Fern são personagens de RPG e que elas tiraram um D1, que é um erro crítico. Então por isso que a Frieren vai tropeçar e vai acertar a sua aprendiz. Como eu não entendo nada de moda, eu fui pesquisar vários tipos de saia para ver qual tipo de saia que a Frieren usa. Eu achei que é essa aqui, esse tipo de saia godê. Aí eu achei os cortes e fui fazendo em Polymer Clay. Eu fiquei muito orgulhoso desse meu círculo que eu fiz perfeito. Adicionei essas ondulações na saia e depois fixei no corpo da personagem. Isso vai ajudar bastante na questão da dinâmica do movimento. Adicionei o cinto dela e a espécie de poncho, que tá um pouco com as extremidades para cima porque ela tá caindo. A parte da bota eu confesso que foi bem divertido fazer. Eu exagerei um pouco no tamanho para ser condizente com o estilo de animação que eu tô seguindo. Lembrando que agora eu criei um Patreon para quem quiser colaborar com o meu trabalho. Eu vou deixar o link na descrição.
E lá para os membros eu deixo disponibilizado todo o passo a passo dos meus trabalhos. Agora vamos começar a fazer a Fern, que é essa garotinha de cabelo roxo que é a aprendiz da Frieren. Muitos dos processos e medições, proporções que eu usei na Frieren vão ser as mesmas para a Fern, tirando basicamente o rosto, né, que eu mudei um pouco os olhos e deixei ela um pouquinho mais assustada. Durante o processo de produção dos personagens, é muito divertido fazer os detalhes e também pensar em como você vai fazer. Eu resolvi começar por essa parte de cima do vestido dela. Adicionei a gola, depois abri espaço ali para colocar o cinto. Fiz os botões. E depois adicionei a parte de baixo do vestido longo dela. As pernas e os braços eu deixei maiores do que deveria para cortar e fazer o ajuste depois. Eu achei melhor fazer aquela capa preta que ela usa fora e depois adicionar no personagem. O procedimento para fazer o cabelo dela é muito parecido com o da Frieren. Primeiro eu fiz o molde com vaselina, depois eu preenchi com massa e adicionei as fitas. O interessante da Fern é basicamente que, como vai ter a ideia de movimento dela tá indo para trás, então o cabelo dela tem que ficar para frente. E para finalizar, adicionei a franja dela. O cajado da Fern é bem fácil de fazer, porque é basicamente um pedaço de madeira com umas fitas roxas enroladas. Assim como na Frieren, tudo que é solto ajuda para dar dinamismo na cena, que nem essas fitas roxas que tem no cajado dela. Em um mundo de conteúdo rápido, intenso e viciante, de reels e stories que nos prendem em um ciclo quase automático, Frieren desacelera e desafia a ansiedade. O anime transita entre amizade, contemplação, luto, aprendizado, ação, comédia, tristeza, amor e aventura, mas é no silêncio dos momentos mais simples que ele mais se destaca. Frieren lembra que o tempo é uma grandeza unidirecional, só vai para frente, e mostra o peso do mesmo ao longo da vida, mesmo para aqueles que o possuem em abundância, e traduz a importância de momentos marcantes que passaram sem aviso. Nos convida a revisitar o passado não por nostalgia, mas para dar sentido ao presente, e assim lembrar do que realmente importa, o que fazer com o tempo que nos foi dado. Depois eu passei primer em tudo, e quando eu fui pintar, percebi que não estava pegando a tinta. Então eu reapliquei outro primer branco e dessa vez deu certo. Até agora eu não sei porque que isso aconteceu. Se você souber, joga aí nos comentários. A parte dos cílios, eu adicionei um wash para preencher as junções. E para dar uma corada nas bochechinhas dela, eu usei um pouquinho de giz pastel seco. E depois adicionei um pouco de resina UV para dar um pouquinho de brilho nos olhos. Aí adicionei os acessórios do look. E pintei o resto. Para fazer os detalhes do tronco, eu utilizei ali umas marcações e fita crepe. E acabou sendo bem satisfatório o resultado. Aí, como vocês perceberam, eu tive que quebrar o cajado dela no meio para entrar na mão.
E aí eu terminei a Frieren, hora de montar. O procedimento todo de pintura da Fern foi muito parecido com o da Frieren. Como cajada de madeira, eu primeiro passei uma camada base de marrom, depois apliquei um dry brush para dar uma ressaltada em algumas partes. Pintei as fitas roxas, uma parte metálica que tem no meio do cajado dela. Ah, eu não podia esquecer da presilha, que foi um presente da Frieren, né? Não pega mal. A ambientação de Frieren é linda, é um convite à contemplação em um universo vivo pintado com cores suaves e vibrantes, onde cada cenário parece guardar uma história própria. Para fazer a base do nosso cenário, eu utilizei MDF e um pouco de espuma expansiva. Quando eu pensei nesse cenário, eu pensei num desnível, como se elas estivessem numa descida e a Frieren caindo logo abaixo da Fern. Já no meio, eu precisei tirar um pouco de espuma expansiva, que é onde eu vou colocar a magia propriamente dita. Como a espuma expansiva não atinge todos os pontos, eu usei um pouquinho de mistura de areia com massa de modelagem. Aí comecei a fazer a pintura. Ah, eu usei uma técnica nova para suavizar um pouco as transições, que é basicamente você misturar a tinta fresca diretamente onde você vai aplicar. Então eu misturei ali o verde com o marrom, os dois frescos. Uma das coisas que eu pensei em inserir nesse cenário seria basicamente como se o solo estivesse rachando por conta do poder. Então, para isso, eu fiz uma mistura ali de água com tinta e gesso. Ah, o nosso amigo lembrou aí. Deixa o like, pessoal. Depois adicionei isso num papel alumínio amassado e fui colocando diversas camadas. Lembrando que eu tinha que esperar secar para colocar as camadas, senão o material ia misturar. Aí depois passei cola branca para adicionar a boa e velha grama. Ah, lembrando que eu tenho diversos projetos que eu adicionei grama, então se você gosta desse tipo de material, dá uma olhada aqui no card e eu vou deixar na descrição também os outros projetos que eu fiz. Em um ambiente muito colorido como o universo de Frieren e o nosso cenário, é muito difícil você destacar alguns elementos. E os elementos que eu queria destacar seria a Frieren e a Fern. Então eu vou utilizar essa grama viva, bem verde, bem intensa, como se fosse uma base. E os outros elementos se destacariam por si só. Eu vi esse conceito num vídeo daquele editor, o Gaveta. Muito bom, por sinal, tá? Depois eu adicionei resina epóxi e catalisador para fazer uma poça e uma correnteza bem pequena de água ali no canto. E agora a gente passa para fazer a magia da Frieren, que basicamente eu usei um rolo de papel higiênico oco, reforcei ali na parte de dentro, adicionei um pouco de polymer clay e fiz essa espécie de raio. Depois pintei ele. Aqui eu fiz diversas camadas de pintura, tá? Incluindo dry brush e também algumas camadas um pouquinho mais translúcidas. Furei ali a placa de MDF
porque o poder vai ser a nossa referência para colocar os personagens. Para colocar a parte do solo quebrado se espalhando pelo cenário, eu usei ali um pouco de arame para prender aquilo no solo. Quebrei aquela parte de gesso que a gente tinha feito antigamente e coloquei com um palito de dente ali no cenário só para utilizar como referência da onde a gente vai adicionar essas pedras voando. As lindas flores presentes em Frieren não são apenas decoração, elas também têm um papel importante na história, por isso eu decidi incluir algumas no cenário. Para trazer um pouco mais de vida para o cenário, eu decidi variar bastante as cores e colocar cores relativamente saturadas, para chamar um pouco de atenção nas flores que a gente está fazendo. Para a marcação das flores, eu utilizei o mesmo procedimento do palito de dente. E agora só falta a montagem. Então é isso, pessoal. Se você gostou do meu projeto, não se esquece de se inscrever aqui para acompanhar as novidades, deixar o like para me dar uma fortalecida e me seguir nas outras redes, Instagram, Patreon e TikTok. Lembrando também que essa peça está à venda e eu estou aberto a fazer encomendas, é só entrar em contato comigo nos links da descrição. Forte abraço!